Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista desta quarta-feira, agora 1h31 o Acre. Estou recebendo aqui em nossos estúdios Josadaque Bezerra, coordenador do Núcleo Estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis da CESACRE. E no bloco anterior eu convidei você, nosso telespectador, para participar, enviar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, o 999891042. E as perguntas já começaram a chegar por aqui. Eu vou aproveitar e fazer a primeira logo ao Josadaque. É o Júnior que mandou. Ele diz aqui: não conhecia sobre a PrEP e PEP. Poderia falar sobre a diferença e como iniciar o uso da PrEP? Que unidade de saúde eu procuro? Existem critérios ou qualquer pessoa pode fazer o uso? São as dúvidas do Júnior Josadaque. Bacana, bacana. A PrEP, ela é a profilaxia pré-exposição ao HIV. O critério é se a pessoa tem alguma vulnerabilidade sexual. Então, se a pessoa sabe que já não usa o preservativo, ou quando usa o preservativo rompe, né, fica sempre tendo esse problema de rompimento, então, nesse caso, ele pode estar usando a PrEP, sim, ele tem uma vulnerabilidade. E, claro, também se é um paciente que se expõe muito, tem muitas práticas sexuais, tem múltiplos parceiros, enfim. Tem situações que o profissional que já foi capacitado lá na atenção básica, ele vai, naquele momento, triar esse paciente. Quais unidades que eu poderia estar recomendando pela atenção básica? A gente tem a URAP Rony Meirelles e a URAP Cláudia Vitorino, que fica ali na entrada do bairro Taquari, tá? Ambas essas URAP já estão fazendo esses serviços de PrEP na rede. E a PEP já é após exposição. A PEP é uma urgência, porque o paciente, nesse caso, ele se expôs. Ele teve uma relação sexual recente, né, com menos de 3 dias, ele teve uma exposição sexual. E aí, ou às vezes também é aquela pessoa que achou, ou uma criança que achou uma agulha na rua, né, ele teve uma contaminação, uma possível contaminação com material pérfuro-cortante. Então, nesse caso, a PEP, por ser uma urgência, ela está em todas as UPAs, a UPA da Cidade do Povo, UPA do 2º Distrito e UPA da Sobral, além do PS ali, o ERB, todos os profissionais já foram capacitados, já tem a profilaxia e a medicação lá. Hoje ainda, a principal forma de contágio da HIV é através de relação sexual? É através da via sexual, é a via de contato mais fácil, né, de infecção. E por isso que a gente sempre vem falando, usem o preservativo. E nesse caso agora também combinem com a PrEP e ou PEP, se for o caso, tá? O que a gente vem tentando alertar a população, Gabriel, principalmente em relação à testagem. O que é que acontece? Muitos pacientes só procuram fazer o teste rápido quando já tem ali algum adoecimento, está tendo uma febre de origem desconhecida, está tendo um emagrecimento muito visível, ou feridas generalizadas pelo corpo. Então, eles só procuram fazer o teste rápido quando já está acometido com algum agravo. O certo é que as campanhas vêm só para lembrar, tá? Que a gente tem testagem rápida de janeiro a janeiro em todos os postos de saúde. Procure a unidade básica de saúde mais próxima à sua residência que vai ter um profissional para fazer testagem rápida. Existe alguma frequência, assim, a cada 6 meses você procura fazer um teste? Existe Sim. alguma periodicidade que é orientada pelos profissionais de saúde? Sim, vai depender do público. Por exemplo, em gestante, né, geralmente ela faz pelo menos 2 testagens, no 1º e no 3º trimestre. Os profissionais do sexo também, por justamente trabalhar, né, com a temática sexo, eles precisam também estarem sendo testados com maior frequência, tá? Então vai depender do público. Mas a população, de um modo geral, pode estar fazendo teste rápido pelo menos uma vez ao ano, e 2 vezes ao ano é o tempo, é uma quantidade boa, digamos assim, de testagem, tá? Josadaque, a gente tem falado muito aqui sobre a questão do HIV, mas existem outras doenças tão graves quanto, Sim. também transmissíveis sexualmente. Gostaria que a gente abordasse um pouco sobre essas doenças também, sintomas, e quais são as que mais preocupam além do HIV. Ultimamente, agora, pelos dados epidemiológicos, além do HIV, a gente tem visto um aumento em relação à sífilis. A sífilis, ela está aumentando, né? E aí é algo macro. A gente, enquanto Estado, também nós já criamos um grupo técnico, um grupo de trabalho. Estamos já formulando, desenhando um plano de contingência e a gente, a partir dos próximos meses, a gente imagina que já vai ser possível
compartilhar esse plano com toda a rede, né? Mas a gente vê que a sífilis tem aumentado bastante, que aí é algo interessante, porque a gente tem o diagnóstico, que é a testagem lá na ponta. A gente tem o tratamento, que aí muita gente às vezes não faz o tratamento, porque dói, é com bezetacil, né, que é a benzilpenicilina, dói demais, tal, e etc. E muitos pacientes não querem fazer. Inclusive, a gente ouve relatos... Preferem ficar com a doença, fazer o tratamento. Infelizmente. A gente ouve relatos também, às vezes, por exemplo, a gestante chega na unidade, faz a testagem, é identificado que está com sífilis, aí nesse caso a nossa preocupação é não deixar passar para o bebê. E aí nesse caso a gente faz o tratamento na gestante. Mas o parceiro dela precisa ser testado, precisa saber se não é ele que está sendo o agente que está repetindo a infecção nela. E aí ele não quer ser testado, né? E aí quando ela vai ter um outro contato sexual com ele, ela se reinfecta novamente. Por mais que você fez o tratamento para sífilis, mas se você tiver uma vulnerabilidade novamente, você vai se reinfectar. E aí é o que acontece. Fica esse ciclo. Fica esse ciclo vicioso. E é o que acontece, é o que está acontecendo. Tem acontecido ultimamente. Inclusive, a gente tem visto um aumento significativo em relação ao número de crianças que têm nascido com sífilis congênita. E aí a gente vem tentando fazer o trabalho de sensibilizar essa mãe, né? Sensibilizar a mãe, a mulher. Porque a sífilis é algo que a criança, quando a gestante está com sífilis e não trata por algum motivo, ou trata e está se reinfectando, o bebê, se nascer, né? Se nascer, ele pode nascer com algumas sequelas e sequelas graves. Então, assim, acaba se tornando uma gravidez de risco? Sim. Então, por isso que é importantíssimo, nesse caso, que a gestante, o parceiro dessa gestante, principalmente, tenha essa sensibilidade. Né? Que se a minha mulher, nesse caso, está gestante, testou positivo para sífilis, eu, enquanto parceiro, preciso também fazer a testagem, se eu estiver positivo, fazer o tratamento, para justamente quebrar esse ciclo. E ela tem sintomas, né, que devem se apresentar tanto Sim. nos homens quanto nas mulheres. Sim, né? só que o ruim, digamos assim, do agravo sífilis, assim como a maioria dos agravos das infecções sexualmente transmissíveis, é que demora para aparecer o sintoma. O paciente às vezes está com vírus, mas está assintomático. O vírus não se manifesta. Não se manifesta de forma imediata. E aí, quando vai se manifestar, às vezes ele já tem evoluído para algo um pouco mais sério. Então, por isso da importância da testagem. Eu preciso ter o hábito de me testar pelo menos uma vez ao ano, independentemente de estar sentindo alguma coisa ou não. Isso é um fato importante. Sim. E um alerta importante para a gente, principalmente para os homens, que os homens têm uma dificuldade maior de ir ao médico, de buscar exames. Né? Isso acontece, infelizmente. Sim, infelizmente isso acontece. A gente vê que o público que mais procura tanto para prevenção ou quando já está adoecido para reabilitação, realmente é o público feminino. As mulheres sempre estão nas unidades básicas de saúde ou nas UPAs. O homem já tem essa dificuldade, né? Ele realmente só deixa para procurar, às vezes, quando já está com algo mais grave, digamos assim. E as perguntas continuam chegando. Você de casa pode participar pelo 99989-1042. Esse é o contato do Gazeta Entrevista. E olha, chega a pergunta aqui da Rosa Leite. Ela diz: sou profissional de saúde e nas unidades ocorrem com frequência acidentes com objetos perfuro-cortantes. Minha pergunta é: essas medicações estão à disposição em todas as unidades de saúde ou o profissional será encaminhado? Existe essa preocupação por parte do núcleo? É a pergunta da Rosa Josadag. Sim, uma boa pergunta, inclusive. A PEP, que é a profilaxia pós-exposição para essas situações, que teve também um acidente com material perfuro-cortante, ou teve contato com sangue, com sêmen, que é material biológico, a PEP ela está em todas as UPAs. Por ser uma profilaxia de urgência, né? Então a unidade de urgência, a unidade de pronto atendimento são as UPAs, mas ressalvo que essas URAPs que eu mencionei, que é a URAP Cláudia Vitorino e a URAP Rony Meirelles, inclusive a Cláudia Vitorino tem um CTA municipal, que é um centro de testagem e aconselhamento, tem tentado fazer um bom trabalho ali naquele bairro. Nessas mesmas URAPs que dispensam a PrEP, eles também dispensam a PEP. Então, a intenção do núcleo, inclusive no decorrer desse ano, acredito que em meados de outubro para novembro, outubro, setembro,
todas as URAPs já foram capacitadas em PrEP e PEP. Então agora a gente já está naquele processo de habilitar essas URAPs e a intenção é que pelo menos todas as URAPs em relação a PrEP e PEP estejam abastecidas e já estejam oferecendo serviços. Mas na atenção básica, a URAP Rony Meirelles e a URAP Cláudia Vitorino dispensam tanto a PrEP quanto a PEP. E a PEP, fora essas URAPs, se precisar procurar uma UPA, também vai ter. É comum esse tipo de fato de contaminação profissional de saúde? Sim, é comum, infelizmente acontece. Acontece porque os profissionais de saúde, a gente faz o manuseio principalmente de seringas, né? E também quem trabalha em centros cirúrgicos com umas pinças que a gente fala que é os instrumentos cirúrgicos. Então há uma probabilidade de você se infectar, né? De você sem querer se acidentar com esses materiais e instrumentos. Josadak, mais uma pergunta aqui sobre a PrEP e a PEP, é do Denis. Ele quer saber se tem efeitos colaterais a medicação. Os efeitos mais comuns são gastrointestinais, né? Normalmente o paciente sente uma reação abdominal, pode ter um aumento no acúmulo de gases, fezes um pouco mais amolecidas, mas no comum, no geral, principalmente para quem usa PrEP, porque a PrEP, o paciente toma o medicamento todo dia, até enquanto quiser se proteger. Então, 5 anos, 6 anos, enfim. Então, pelo fato de ser um uso contínuo e diário, nesse caso da PrEP, pode sentir esse mal-estar, esse desconforto gastrointestinal. Mas esse desconforto persiste apenas no início, no primeiro mês, até o organismo se adaptar com aquela medicação. Depois passa. Eu vejo por aqui, nós estamos recebendo muitas perguntas a respeito desse assunto, dessas medicações. Existe pouca divulgação ou é porque se divulgar muito também as pessoas acabam relaxando nos outros modos de prevenção? Na verdade, existe uma preocupação por parte do Estado. Em que sentido? A gente não pode... eu não posso falar assim, venham para minha casa sem antes ter organizado toda a casa, né? Então, tanto a PrEP quanto a PEP, ela iniciou aqui no estado do Acre final de 2019, finalzinho de 2019, 2020 chegou a pandemia e atrasou um pouco, mas aí 2021, 2022 foi o ano que a gente realmente teve para organizar a casa, digamos assim. Porque não é um serviço que vai ficar exclusivo da Secretaria Estadual de Saúde. É um serviço que a gente vai precisar das nossas secretarias municipais de saúde. Então a gente precisava conversar com os secretários, apresentar a proposta, propor fluxos, organizar o serviço, para justamente, depois de um determinado ponto ou momento, a gente começar a divulgar esse serviço na rede, para evitar aquele constrangimento de, eu fui na unidade tal, falaram que não tinha, não tem. Né? Então a gente precisava organizar primeiro a casa, digamos assim, as unidades de saúde, para poder acolher e receber melhor esses usuários. E é uma medicação cara, assim como o coquetel para o tratamento do HIV? Se for para comprar, sim, mas ela não tem disponível só na rede pública, só na rede pública. E também é importante falar que os pacientes que usam a PrEP, para eles a gente tem o autoteste do HIV. O que é o autoteste do HIV? É um teste rápido, só que não é furado o seu dedinho, porque no teste rápido a gente funciona o dedinho para sangrar um pouquinho, né, e colocar no aparelhinho para fazer lá o exame. No caso, o autoteste é por fluido oral. Então tem um suave que você esfrega, faz o esfregaço na sua gengiva, coloca dentro de um tubo de ensaio e tal. É um material que vem para a gente entregar para esse usuário da PrEP. Ele leva para sua casa, ele tem essa autonomia de se testar em casa, testar seus parceiros sexuais, entregar também para os seus parceiros sexuais. Então é um teste que ele é de triagem. Ele nos ajuda porque se por um acaso aparecer lá reagente, o paciente já sabe que vai ter que procurar a unidade para fazer um novo exame e aí sim fechar o diagnóstico. Eu ia até lhe perguntar sobre isso, porque a gente vê em farmácias hoje também esses autotestes de HIV, assim como a gente viu na época da pandemia relacionados à Covid, a gente vê de HIV. É confiável? É válido fazer e utilizá-los? É válido, é confiável, 100% seguro mesmo. Só que ele tem que ficar bem claro que ele é um teste de triagem. Ele não é para diagnóstico. Qual que é a diferença?
O teste rápido, aquele que eu furo o dedinho, apareceu lá as 2 listrinhas, né? Então já sei que é reagente, é positivo. Preciso encaminhar para tratamento. No teste que vem de farmácias, o autoteste, de uma forma geral, ele é um teste para triar esses pacientes. Para, se por um acaso apareceu lá as 2 listrinhas também, o paciente já procurar a unidade para repetir esse exame através do teste rápido e aí sim dar o diagnóstico se ele está ou não infectado pelo aquele agravo. E não precisa também se apavorar, né? Porque todo teste você precisa refazer, Sim, nenhum sim. é 100%. Sim. Então é importante isso. Agora, Josadak, mês de dezembro é um mês especial de prevenção, de conscientização a respeito das doenças sexualmente transmissíveis. Tem alguma programação especial da CESAC? A gente, na verdade, a gente fez ao longo desse ano parcerias com os municípios, para os municípios estarem desenvolvendo essas ações na ponta. O que a gente traz de novidade enquanto rede, enquanto Secretaria Estadual de Saúde, perdão, é que recentemente o Ministério da Saúde já nos autorizou, então os pacientes que fazem o uso da PrEP, tá? Os pacientes que fazem uso da PrEP também já podem ter acesso à vacina Monkeypox. Lembra que alguns meses atrás a gente estava tendo casos de Monkeypox no país e aí o Ministério já entendeu da importância da gente prevenir, proteger cada vez mais esse público que de uma certa forma se expõe. Então, a vacina Monkeypox, recentemente nós passamos pelo nosso CRI, né, PNI ali com a nossa queridíssima Renata Aquiles e sua equipe, através da Daíla, e aí a gente já montou o fluxo. Recentemente também passamos pelo SAI estadual, né, onde eles vão direcionar, eles vão inclusive entrar em contato, é importante falar isso, eles vão entrar em contato com os pacientes, com os usuários da PrEP. Então, se você receber uma ligação de um profissional de saúde, é porque ele quer saber se você tem interesse já em receber essas vacinas Monkeypox. Tá? Então, a gente já está se organizando nesse sentido. Acredito que a partir da segunda quinzena de dezembro, né, esses pacientes que vão ser contactados, né, eles já vão estar se direcionando ao CRI-PNI para a realização dessa vacinação. Josadak, mais uma pergunta chegando do nosso telespectador, o Farias. Ele diz, boa tarde, Gabriel. Por que as palestras nas escolas diminuíram? Diminuíram as palestras nas escolas, Josadak? Sendo bem sincero, eu sinto isso. Eu sinto, mas é claro, aí é uma temática que vai entrar a questão governamental, política, nacional, inclusive, mas eu sinto que se perdeu um pouco, de fato, o hábito de se falar mais sobre o HIV, sobre a sífilis nas escolas. E a gente sabe que a população que mais está propensa a contrair esses agravos são as populações sexualmente ativas, que são os jovens, né? Então, os jovens precisam ter esse conhecimento da importância de estarem utilizando preservativo, agora serem abordados em relação à PrEP e à PEP quando necessário. Então, eu sinto sim que teve um pouco de receio em relação a falar sobre esses assuntos. Mas aí entra uma série de questões, né? A gente tinha um outro tipo de pensamento em relação a governo. Será que as pessoas perderam o medo da AIDS? Talvez até porque hoje a gente não vê mais um número alto de vítimas, de mortes causadas pela AIDS, Sim, em função também. até do avanço no tratamento, né? Sim, teve também essa situação em relação, como teve uma evolução medicamentosa, né? A gente percebe que, principalmente essa geração que está saindo, que eles não têm esse respeito devido em relação ao agravo. Tem até nem conhecimento, né, sobre a doença. Eles não vivenciaram, né? Eu costumo brincar que tudo que eu tenho aqui na minha face é harmonização facial. Eu não sou tão jovem, né? Já tenho uma certa idade. Então, a gente que pegou ali um pouco o final da época de Cazuza, a gente vivenciou isso, então a gente sentiu um pouco na pele o arrepio, o medo que dá. Essa geração que está saindo não, então eles não têm nem conhecimento quem foi isso, quem é Cazuza, o que era isso, o que era aquilo. Então acho que talvez a falta, né, o medo, a falta, não tem esse medo devido pelo agravo também dificulta em relação ao trabalho de conscientização.
E aí é preciso também parar e pensar em novas estratégias. E novas né? estratégias. O que a gente tem apostado muito em relação... Na verdade, o Ministério da Saúde tem apostado muito em relação à PrEP e à PEP. Países de primeiro mundo, porque a PrEP, principalmente, ela entrou aqui no Brasil final de 2017. Países de primeiro mundo, que já vem trabalhando com a PrEP, reduziu-se bastante o número de novos casos de HIV, muito mesmo. Então, o Brasil tem apostado nessas profilaxias como forma de redução de casos. É claro, assim, que como é tudo muito início, então agora a gente não vai conseguir colher muitos frutos, mas daqui uns 5, 6 anos a gente já consegue olhar os dados epidemiológicos e ver o que de fato mudou ou não no cenário. Nós ainda somos carentes em políticas públicas por essa área? Não, as políticas públicas até que estão tão boas, assim, a gente tem boas políticas públicas, inclusive. O Brasil é sempre referência internacional, né? O SUS, o Sistema Único de Saúde, realmente ele acontece. Às vezes o que a gente precisa fazer é reformular, não criar mais, porque a gente já tem muita coisa boa. A gente às vezes só precisa começar a fazer o básico novamente, não esquecer de fazer o básico. Josadak, alguma coisa será que a gente deixou passar que seria importante? Acho que tem assunto para falar sobre HIV, sobre AIDS, sobre doenças sexualmente transmissíveis por hora. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Alguma coisa que você gostaria de ressaltar e de martelar na cabeça do nosso telespectador? Testagem rápida, gente. Façam os testes rápidos, é gratuito. Em 20 minutos sai um resultado. Toda unidade básica de saúde, URAP, a atenção básica está recheada desses materiais, desses testes, que são importantíssimos para triar, já para direcionar, se caso você... E aí, Gabriel, eu sempre escuto isso também. Ah, mas eu prefiro não saber, que se eu souber é pior. Não, é justamente ao contrário. Quanto mais precocemente você saber que tem HIV, por exemplo, você precocemente vai acessar o tratamento e você vai chegar a uma supressão viral, que é uma carga viral baixa. Você vai se tornar um paciente indetectável. Paciente que faz tratamento para o HIV e torna-se um paciente com carga viral indetectável, ele é intransmissível, ele não transmite. Então é importante apenas que você procure, tenha o hábito de fazer testagem. Procure a unidade básica de saúde mais próxima à sua residência, perca o medo de se testar. A testagem rápida, na verdade, ela vem como uma parceira em relação à prevenção. Importante, e quanto antes você fizer essa testagem, você também vai ter a oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor, né, com o tratamento, que vai proporcionar isso para você. Josadak, obrigado pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui. Acho que foi muito esclarecedor esse nosso bate-papo. Eu que agradeço. Contem sempre com a saúde, principalmente quando for para divulgar meios de prevenção. Muito obrigado pela oportunidade. Gazeta Entrevista vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai receber aqui em nossos estúdios a superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado do Acre. É depois do intervalo. Não sai daí, o Gazeta Entrevista volta já.